Veja essa chaleira. Quantas vezes as pessoas devem ter olhado para ela sem perceber a potência que estava disponível logo ali? No vapor diante de seus olhos? A história do motor a vapor é muito antiga, e começa com um brinquedo feito pelo grego Herón de Alexandria, por volta do ano 100. Podemos dizer que este foi o primeiro motor a vapor da história, a Eulípila. Seu funcionamento era simples. O vapor de uma pequena caldeira subia por 2 braços para uma esfera com 2 jatos tangenciais, que ao sair o vapor, fazia com que a esfera girasse com velocidade. Era, sem dúvida, muito divertido de assistir se você nunca tivesse visto nada além de carroças, mas ficava nisso. Somente em 1698, quase 1600 anos depois, é que Thomas Savery, um engenheiro militar inglês, voltaria a utilizar o vapor, mas agora para realizar trabalho no bombeamento de água nas minas inglesas, o que ele chamou de motor para levar a água pelo fogo. Para inventar seu motor a vapor primitivo, Savery inspirou-se nos trabalhos de um físico britânico nascido na França chamado Denis Papin. Papin era um cara observador e criativo, e em 1679 ele inventou o que ele chamou de digestor a vapor, mecanismo para amolecer ossos, hoje em dia conhecido como panela de pressão. Ao observar em seu fogão que o vapor confinado na panela tendia a levantar a tampa, Papin teve a ideia de criar um recipiente hermeticamente fechado, com uma válvula que permitisse o escape de parte desse vapor, evitando assim que a pressão explodisse a panela. Após isso, Papin cogitou utilizar vapor para acionar um pistão em um cilindro, o que seria o projeto básico para os primeiros motores a vapor. Mas no primeiro momento ele ficou apenas no campo teórico. Denis Papin também realizou diversos outros estudos, como o projeto de um submarino, uma pistola de ar, um lançador de granadas e bombas de sucção. Os estudos com bomba de sucção de Papin e sobre o vácuo de Torricelli foram utilizados por Thomas Savery para criar um mecanismo que pudesse puxar a água do fundo das minas de carvão. Um grande problema da época. Na verdade, um assunto de vida ou morte para a indústria de mineração da Grã-Bretanha. As minas rasas estavam sendo exauridas e os mineiros tinham que cavar cada vez mais fundo, onde a infiltração se tornava um problema cada vez maior. Com a intenção de retirar a água, ele construiu uma máquina equipada com uma caldeira, compartimentos, válvulas e torneiras que eram acionados manualmente, com a potência de 1 HP, e que ele chamou de o amigo do mineiro. A máquina funcionava assim. A caldeira, com água fervente, produzia o vapor que era direcionado a um cilindro através de válvulas manuais. A primeira válvula era fechada para que o vapor sob pressão ficasse no cilindro. Então o cilindro era pulverizado com água fria na parte externa para diminuir a temperatura, condensar o vapor e diminuir a pressão interna, criando um vácuo parcial, a ideia de Papin. Com a abertura da segunda válvula, a diferença de pressão fazia com que a pressão atmosférica empurrasse a água para dentro do cilindro. Então essa segunda válvula era fechada e a primeira e a terceira válvula eram abertas, para colocar vapor dentro do cilindro novamente e empurrar a água para fora da mina, completando o ciclo da bomba. Para vocês terem noção da força que estamos falando, veja o que acontece com este tambor quando é fechada a válvula de saída de vapor de água fervente e se libera água fria dentro dele. Mas voltando ao aparelho de Savery, ele até que funcionou bem, mas apresentava alguns problemas. No primeiro estágio, em que era feito vácuo, ele só conseguia levar a água até uma altura de 8 metros. Isso fazia com que a bomba devesse ser instalada no fundo da mina. Por este motivo é que existia o segundo estágio, que injetava o vapor sob pressão e empurrava a água a mais 24 metros para o alto. Mas neste momento, esta alta pressão geralmente resultava em explosões, devido ao processo de fabricação dos tubos e juntas que na época não eram dos melhores.
Foi necessário que Thomas Newcomen, outro inglês, desenvolvesse um motor que viria a se tornar extremamente importante para a Revolução Industrial. O objetivo de Newcomen era desenvolver um motor que pudesse ser utilizado para extrair toda a água da mina de estanho da Cornualha, que ficava constantemente alagada. Para criar uma máquina que funcionasse, Newcomen utilizou outra ideia de Papin, um conceito semelhante ao motor de combustão interna, ou seja, o vapor seria empurrado para dentro de um cilindro e forçaria um pistão a se mover. O motor de Newcomen, desenvolvido em 1712 com a ajuda do bombeiro John Calley, funcionou bem, mas ele também tinha um problema grave: desperdiçava muita energia para funcionar. O funcionamento do primeiro motor a vapor de pistão do mundo, com 5 HPs de potência, era o seguinte: durante a operação, a caldeira produzia o vapor que entrava em um cilindro vertical na parte superior. Este vapor empurrava uma haste que movimentava uma pesada viga mestra ligada a uma bomba na outra extremidade e que ia para o fundo da mina. Em seguida, o vapor era condensado por uma certa quantidade de água que entrava no cilindro, criando uma diferença de pressão, um vácuo parcial, permitindo que a pressão atmosférica levasse o pistão novamente para baixo, puxando com a bomba da outra extremidade a água da mina. O desperdício de energia ocorria porque o cilindro tinha que ser resfriado antes de poder ser aquecido novamente, ou seja, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Além disso, o ar e outros gases podiam se acumular no cilindro, limitando o curso do pistão, chegando até parar o funcionamento do motor. Mais tarde, válvulas foram adicionadas para solucionar alguns desses problemas, e apesar de suas limitações, o motor foi utilizado por toda a Europa. Depois que os motores já estavam em funcionamento há algum tempo, foi possível demonstrar a vantagem financeira em relação às bombas movidas a cavalo. Um motor Newcomen conseguia bombear 250 mil galões de água por dia, a um custo de 20 shillings, uma moeda da época. Com o mesmo custo, 2 cavalos trabalhando em turnos de 2 horas conseguiam bombear apenas 67 mil galões. A invenção de Newcomen realmente era vantajosa, mas uma pessoa cujo papel tem sido negligenciado pela história é o da esposa de Newcomen, a Hannah. Foi ela quem administrou os negócios com sucesso enquanto ele e seu parceiro se dedicavam no desenvolvimento da máquina. Voltando à máquina, quando eles foram registrar a patente, se depararam com um fato no mínimo frustrante. O problema é que a patente da bomba a vapor de Savary, aquela das válvulas, era muito ampla. Ela abrangia qualquer recipiente que fosse utilizado para elevar água ou mover moinhos pela força impelida do fogo. Para contornar o problema, patentear a bomba de pistão e ganhar dinheiro com a invenção, Newcomen teve que formar uma empresa envolvendo Savary. O projeto de pistão de Newcomen efetivamente criou a separação entre a água bombeada e o cilindro utilizado para criar a potência, mas a sua baixa eficiência, utilizando entre 0,5% e 1% da energia, acabou gerando um grave efeito colateral na época. Por causa de sua ineficiência, o motor de Newcomen queimou grandes quantidades de carvão, produzindo um manto de poluição característico da Revolução Industrial na Inglaterra. Para termos uma noção da poluição na época, o canal Integrando Conhecimento abordou neste vídeo uma poluição semelhante em 1952, mais de 100 anos depois, devido à queima de carvão. Mais tarde, o poeta William Blake chamaria essas máquinas de moinhos satânicos escuros. Mas uma outra pessoa estava entrando em cena para melhorar isso, e daria um salto na evolução da máquina a vapor, de modo que ela se tornaria essencial para impulsionar a Revolução Industrial. Essa pessoa era James Watt. Watt nasceu na Escócia. Filho de um fabricante e proprietário de barcos, possuía uma tremenda habilidade mecânica e por conta disso abriu uma oficina, onde construía e consertava instrumentos. Watt viu pela primeira vez o motor a vapor de Newcomen em 1764, quando examinava uma maquete trazida a ele por um cliente. Ao analisar a máquina, ele percebeu que ela precisava de uma melhoria drástica na eficiência. Pensando nisso, a primeira grande inovação de Watt foi criar um condensador separado do pistão, para que o vapor não tivesse que ser resfriado no mesmo cilindro que continha o pistão. O que ele fez foi colocar o condensador constantemente mergulhado na água.
Vale lembrar que na máquina de Newcomen, era no momento de condensar o vapor que se criava o vácuo parcial que trazia o pistão de volta e puxava a água da mina. Mas no motor de Watt, nesse momento, ele também injetava vapor sob pressão no pistão, ao mesmo tempo aumentando a potência. Veja a abertura da válvula 1 e 3. E o movimento de retorno do motor se dava pelo próprio peso da bomba no lado direito, momento em que a válvula 2 era aberta igualando a pressão nos dois lados do pistão. Essas melhorias significavam que o cilindro do pistão não necessitava mais ser aquecido e resfriado constantemente. Ele permanecia a uma temperatura constante, diminuindo assim o consumo de combustível, aumentando consideravelmente a eficiência do motor. O próximo passo foi adicionar válvulas que direcionavam o fluxo do vapor alternadamente no pistão, fazendo com que o motor funcionasse com maior velocidade e potência. Outra melhoria foi a adição de um sensor de controle de rotação, essas duas esferas girando. Quando o motor acelerava muito, elas se afastavam e acionavam uma válvula que fechava a entrada de vapor no cilindro, controlando assim a rotação do motor. Com isso, a máquina funcionava de modo a se regular sozinha, automaticamente, por meio de um equilíbrio de forças. Este pode ser considerado um dos primeiros sistemas de controle com realimentação. Watt também desenvolveu um motor que permitia gerar um eixo, em vez do movimento de bombeamento para cima e para baixo. Para isso, ele colocou um volante de inércia, essa grande roda girando, que fazia com que o motor tendesse a manter-se em movimento devido à grande inércia. Isso permitia uma transferência de potência mais suave do motor para o eixo de carga de trabalho. Watt construiu um protótipo com 10 HP de potência e o tornou público em 1769, com a máquina sendo anunciada como uma nova maneira de diminuir o consumo de vapor e combustível nos motores. E foi exatamente isso que a máquina fez, reduzindo em torno de 75% a quantidade de combustível necessária. Watt conseguiu patentear sua invenção, já que ela era bem diferente do modelo de Newcomen, e pouco tempo depois, Watt recebeu uma proposta de negócios do industrial Matthew Boulton, que mostrou interesse pela novidade. Watt aceitou fazer a sociedade com Boulton, fundando em 1775 a Boulton & Watt, um nome pouco criativo, e pouco tempo depois, sua máquina o tornou rico, o que realmente importa. Apesar de ter ganho muito dinheiro, Watt continuou trabalhando no aprimoramento de sua máquina e também em outras invenções. O motor a vapor continuou a evoluir durante a vida de Watt e até mesmo após a sua morte, tornando-se importante em um momento expressivo da história, fornecendo energia para navios e trens. Watt recebeu diversas homenagens em vida e após a morte, mas a mais importante foi ter seu nome, Watt, utilizado como unidade de potência. Os motores a vapor foram os primeiros motores de sucesso inventados, sendo a força motriz por trás da revolução industrial, substituindo a força muscular animal e humana, as forças dos moinhos de vento e das rodas d'água, sendo utilizado para alimentar uma geração de máquinas antigas e novas, como os primeiros trens, navios, fábricas e até carros. E antes que você vá embora, que tal dar uma passada lá no canal Integrando Conhecimento? Saíram vídeos novos que eu acho que você vai gostar. Link na descrição. E aí, você gostou do vídeo? Então deixe sua curtida para que o algoritmo do YouTube sugira ele para outras pessoas. E como os vídeos por aqui demoram um pouco para serem feitos, eu peço que ative as notificações para ser informado sobre vídeos novos aqui no canal. Muito obrigado e um forte abraço!